relação à política da qualidade, nós também temos algumas dúvidas aqui que nos enviaram. O funcionário, ele precisa saber de cor a política da qualidade da empresa? Nossa, é legal. Isso é uma pergunta recorrente, né? Eles dizem, gente, o que eu faço? Eu não consigo fazer com que o funcionário decore a política. Gente, ele não precisa decorar a política. Ele tem que entender a política de qualidade. Ele tem que entender como que ele faz parte dessa política de qualidade. Como é que ele ajuda no atendimento e no cumprimento dessa política. Então, não. O funcionário não precisa saber a política de qualidade de cor. Ele tem que saber explicar com as palavras dele, no nível de entendimento dele, o que essa política significa e como ele contribui para o atendimento. Mas não precisa saber a política de cor. Isso se aplicaria ao empreiteiro? Ele precisa saber a política, conhecer procedimentos, mais alguma documentação do SGQ? Com certeza. Também o pessoal o empreiteiro não precisa de treinamento. Precisa sim. Lá no curso tem um item onde eu falo muito sobre isso. Então, todos os terceiros, todas as pessoas que prestam serviço para a construtora precisam estar atendendo o seu sistema de gestão. Então, sim, ele tem que estar treinado nas instruções de trabalho, né, procedimentos de execução de serviço, e ele tem que conhecer a política de qualidade da empresa. E depois também de determinada, né, a visão estratégica da empresa, a política, quando começa a desmembrar objetivos e indicadores, quem é a pessoa que determina quais os objetivos macro da empresa? Os objetivos, eles devem ser determinados pela alta direção. Uma falha muito comum é que essa definição de objetivos é delegada para o responsável da qualidade. E muitas vezes o responsável da qualidade é o estagiário. Não é de mérito nenhum, pelo contrário, né? Pelo contrário, é muito legal quando o estagiário abraça a causa e resolve enfrentar, implementar e fazer acontecer na área de qualidade. Inclusive, eu comecei a minha vida profissional assim. Eu comecei na área de qualidade como estagiário de engenharia. Então, sim, eu dou muito valor ao estagiário. Mas não é o estagiário a pessoa responsável por definir os objetivos da empresa. Isso vem de cima. Quem tem que definir os objetivos é a alta direção. E os objetivos da qualidade, os objetivos nos processos, podem ser definidos juntamente com os gestores, mas sempre vinculados aos objetivos organizacionais. Indo agora um pouco para o processo de projeto e o processo de projeto dentro da obra. Gisele, às vezes para carregar uma prancha grande na obra é complicado. Então a gente vê que para facilitar, às vezes a gente tira o quê? Uma xerox para o eletricista levar para frente de serviço, uma parte do projeto. Isso está correto? Nossa, essa falha é muito comum em obra. Em auditoria sempre temos não conformidade a esse respeito. A gente, como consultor, né, e como passa essa dificuldade realmente no dia a dia, sente na pele, a gente entende quando a obra quer fazer esses croquis, né, esses pedaços de projeto para facilitar no manuseio. Mas infelizmente não pode. Por quê? Porque eu não consigo garantir o controle de documentos. Eu não consigo garantir que o colaborador esteja utilizando a versão correta do documento. Então, não, eu não posso ter pedaços de projeto. Caso eu não consiga realmente disponibilizar uma prancha inteira e eu precise realmente, não tem outro jeito, pegar um fragmento desse projeto, nesse fragmento eu vou ter que pegar o carimbo identificando a prancha original, a versão, a data original, tá? E aí colocar que é um fragmento, uma parte do projeto, mas controlando pela versão do documento original, tá? Hoje, com o advento da tecnologia, isso acaba sendo muito mais fácil. Muitas empresas usam sistemas informatizados, usam tablets, usam celulares, e aí você consegue acessar o arquivo digital, né? Inclusive usando o OneDrive, Google Drive, todos esses locais de armazenamento na nuvem, e aí na própria obra a gente não precisa manusear projetos e consegue acessar. Óbvio que isso não funciona para o caso do empreiteiro, que está executando efetivamente, para o carpinteiro, mas para o pessoal da obra, mestre, né, encarregado, também já facilita. Agora, operacional realmente acaba não tendo jeito, a gente não fica livre do papel, não. Ok, seguindo então, a gente tem mais algumas dúvidas, né, para serem esclarecidas. O que é preciso para implementar na obra
a parte de meio ambiente e segurança do trabalho. Isso é obrigatório? O regimento SIAC exige isso? Legal, muito importante. Essa obrigatoriedade, ela está no anexo inicial da norma, no anexo 2, artigo 25. É aquela parte da norma que ninguém lê. No curso, a gente enfatiza bastante o anexo 1 e 2 e mostra os detalhes que são aplicáveis e super importantes para a implementação do sistema de gestão. Então, nesse artigo 25, ele diz que a empresa deve evidenciar o atendimento a todas as normas técnicas aplicáveis, normas regulamentadoras de saúde e segurança e normas ambientais, tanto no âmbito estadual, federal ou municipal. Então, sim, a gente precisa atender, não é uma opção, tá? Outra coisa, o que a gente atende de meio ambiente? A gente precisa atender questões relativas ao plano de gerenciamento de resíduos. Com ou sem legislação municipal, ele é obrigatório pela legislação federal. Então, nós temos que atender. A gente tem a parte de controle de resíduos, de saída, MTR, separação do resíduo adequadamente, resíduo contaminado tem que ser separado. Então, a gente tem alguns requisitos relacionados a isso, que seria o mínimo necessário. A parte de efluentes, né, do resíduo líquido, então de esgoto, de lavagem de equipamentos, que a gente precisa dizer o que a gente faz com isso. Na parte de saúde e segurança, tem várias coisas que precisam ser atendidas, mas em especial a gente tem a questão do PPRA, PCMSO, a parte de CIPA, que precisa ser atendida, a parte da NR18. Então, a NR18 é fundamental, tem a parte do PCMAT, né, que você precisa ter para obras com mais de 20 colaboradores, e mesmo não tendo o PCMAT, os demais requisitos da NR18 devem ser atendidos. E agora, quanto à elaboração dos procedimentos de execução de serviço, sejam grandes procedimentos, longos, com várias folhas ou poucas, quais são as orientações, as dicas que você dá dos fundamentos básicos para você poder escrever um procedimento? Legal. Quando a gente fala de procedimento de execução de serviço, a gente tem que pensar muito na questão das normas técnicas aplicáveis. Então, o primeiro passo, e a gente fala muito isso no curso, atendimento das normas técnicas, regulamentares e legais, né? A gente precisa atender esses requisitos. Em vários momentos da norma, ele cita a obrigatoriedade de a gente atender. Então, o primeiro lugar é você verificar se para aquele serviço existe alguma norma específica. Então, ok, levantei e verifiquei qual é a norma que se aplica. Aí você vai verificar qual é a última versão vigente dessa norma, que você vai buscar no site da BNT Catálogo. Acessando a versão vigente da norma, você tem que dar um jeito de conseguir conhecer o conteúdo dessa norma. Seja comprando essa norma no site da BNT, seja conseguindo através de um órgão de classe, ou do sindicato, ou de um amigo, mas você tem que conhecer o conteúdo dessa norma. A partir daí, você vai começar a escrever o seu procedimento baseado no que a norma estabelece como obrigatório. A partir daí, você vai juntar a sua equipe, vai buscar o conhecimento específico da empresa, que vem do know-how, né, relacionado àquele serviço, as boas práticas que deram certo até agora, e vai incrementar isso na elaboração do procedimento. E aí, claro, não esquecer de olhar o que diz na definição de procedimento de execução de serviço, né? E incluir lá o que precisa de recursos, né? Que a gente vai precisar de EPI, de material, as responsabilidades e outros itens adicionais que a norma também cita lá no procedimento de execução. Mas, basicamente, o foco é verifique quais são as normas que se aplicam, descreva de acordo com a norma, incremente com sua expertise, né? E verifique se realmente é dessa forma. Treine seu colaborador, que no final, com certeza, você vai ter um ganho de valor aí significativo. Ok. Falando um pouquinho, então, do processo de aquisição, a gente ouve muito no curso, nas leituras, sobre qualificar e avaliar. Ou avaliar e qualificar. Parece até meio confuso, às vezes a gente chama até a mesma coisa com o mesmo nome, troca tudo. O que é realmente qualificação e avaliação de fornecedor? Realmente, esse é um item que as pessoas também confundem bastante, né? Eu vou ser bem breve para explicar. No curso a gente fala muito, tem um módulo específico que a gente trata bastante dessa parte de aquisição e explico bem detalhado. Mas basicamente, qualificar é antes da compra. Por que você escolheu esse fornecedor? Seja ele fornecedor de material ou serviço.
Avaliar é depois que você já recebeu o material ou recebeu a prestação de serviço. Ok, a prestação de serviço foi boa? Atendeu aos requisitos? O material está dentro do especificado? E aí a norma diz que você deve estabelecer quais são os critérios de qualificação e avaliação e você vai estabelecer isso para o atendimento do requisito. Agora, com o advento também da norma de desempenho, a gente tem ouvido falar, e é uma das perguntas aqui, sobre análise de risco do entorno. Isso é exigido pelo regimento SIAC? Então, essa é aquela parte que você precisa da interpretação e você precisa do conhecimento relativo à norma de desempenho. Se você simplesmente falar, não, eu só vou ler a norma, em momento algum você vai achar escrito no regimento SIAC um item que diga que a empresa tem que fazer análise de risco do entorno. Não está escrito lá, mas se você for olhar no requisito, de requisitos relativos à obra, tem uma parte que diz que durante a determinação dos requisitos relacionados à obra, a empresa tem que levar em consideração os requisitos definidos pela norma de desempenho. E na parte 1 da NBR 15575, no requisito 6.2, está escrito quais os riscos devem ser avaliados na análise de entorno. Ainda no processo de projetos, a gente tem aqui uma pergunta muito interessante. Qual seria a diferença entre fazer um controle de mudança de projeto e o controle da distribuição desse projeto na obra? É a mesma coisa ou tem diferença? Legal. Isso também é muito comum as pessoas confundirem. Uma coisa é o controle da alteração do projeto e a outra é o controle da distribuição. Numa delas, a gente está falando do requisito 834, que é o controle de projeto. E a outra, a gente está falando do 75, que é controle de informação documentada. Então, quando a gente fala em controle de alteração de projeto, pensando no requisito 834, nós estamos falando de você fazer uma análise crítica sobre a alteração do projeto. Eu alterei o local de passagem da tubulação. Ok, eu preciso alterar isso, né? Qual é o impacto disso? Gera alguma incompatibilidade com outro projeto? Requer alteração de algum projeto? Isso é controle de alteração de projeto. É a mudança do projeto. Agora, quando eu falo em controle de distribuição de projeto, é quando eu gerei a versão 02 ou a versão 03 e eu coloquei na minha planilha de distribuição ou no meu sistema informatizado de que foi entregue para a obra 2 cópias da versão revisão 03 do projeto. Então eu sei qual é a versão vigente que está disponível na obra. Ok, mais uma perguntinha aqui para você, Gisele. A norma de desempenho pede a elaboração do PDE que o regimento SIAC traz para nós? Interessante. Olha, se você atender aos requisitos do SIAC, não quer dizer que você está atendendo os requisitos da norma de desempenho. E se você mesmo que você atenda todos os requisitos da norma de desempenho, não quer dizer que você está atendendo plenamente os requisitos do SIAC. Que coisa louca, né? Mas é assim. Veja, em momento algum, a norma de desempenho fala em PDE, Perfil de Desempenho da Edificação. É somente no regimento SIAC que esse termo é utilizado. Claro que esse perfil de desempenho ele é elaborado baseado nos requisitos da norma de desempenho, mas esse termo, perfil de desempenho da edificação, é exclusivo do regimento SIAC. Voltando então um pouco para a obra. Inspecionou todos os serviços controlados, inspecionou o recebimento de material controlado, chegou no final, terminou a edificação. Ainda é necessário fazer um checklist antes de entregar para o proprietário ou entende-se que está cumprida a missão? Não, é importante. Muitas empresas falham aí também. Existe o requisito 862 da norma que ele diz que a empresa deve fazer a inspeção dos serviços antes da entrega ao cliente. Então, você normalmente estabelece um checklist de inspeção final de obra que é feito internamente pela equipe da obra ou por terceiros. Hoje existem empresas que fazem a aplicação desse checklist. Você pode terceirizar esse processo, inclusive, porque muitas vezes, naquela loucura de final de obra, a empresa não tem equipe suficiente para fazer a inspeção final. Então, muitas vezes, ela contrata uma empresa terceirizada para fazer isso. Mas também ela pode fazer internamente.
O que é o importante? Ela tem que fazer isso antes de chamar o cliente para a inspeção final, para o recebimento. Então, a empresa estabelece o checklist, ela aplica isso na obra, ela verifica os desvios, as não conformidades, né? Ela corrige, reinspeciona e depois que tiver tudo ok, você agenda a entrega com o cliente para fazer a inspeção final. E referente também à entrega, o manual do proprietário ou do condomínio, ele é obrigatório de ser entregue ao proprietário? E quem que faz, quem que elabora um manual de proprietário? Legal. Então, sim, novamente a resposta é sim. No requisito 851, a norma estabelece a obrigatoriedade de entregar o manual do proprietário e o manual do condomínio, né, para os responsáveis. Então, o manual do condomínio é entregue para o síndico e o manual do proprietário é entregue para cada morador, né, de cada unidade habitacional, cada proprietário, na verdade, não cada morador. E esse manual ele tem que ser elaborado conforme a NBR 14037, 5674 e 15575. Aí quem elabora? Vejam, a responsabilidade pelo manual do proprietário é da construtora. Essa responsabilidade, ela inclusive está definida na NBR 15575, parte 1, onde lá define que a responsabilidade do manual é do construtor. Agora, esse construtor, ele pode decidir por elaborar mesmo, por montar o documento internamente na empresa ou terceirizar esse serviço. Então, hoje também é bastante comum você contratar uma empresa especializada para fazer a elaboração do documento, visto que esse é um documento muito técnico. Cada vez mais há necessidade de alguém com conhecimento técnico elaborar esse documento. Então, é um documento muito importante que vai servir como um respaldo legal da empresa. No curso, a gente fala bastante também, inclusive citando exemplos do que tem que constar dentro desse manual. A gente tem também uma pergunta que eu vou até emendar agora, porque você fala sobre isso, né? Que o manual do proprietário e vários outros documentos podem ser elaborados por pessoas internas da empresa. E a auditoria interna? Pode ser feita por um funcionário, por alguém interno da empresa? É uma dúvida recorrente. Nossa, realmente essas dúvidas foram escolhidas a dedo. Realmente são aquelas questões que o pessoal realmente pergunta com frequência pra gente, né? Sim, a auditoria interna, ela pode ser feita por um profissional de dentro da empresa, como ela também pode ser feita por um profissional contratado. O que eu recomendo? Quando são as primeiras auditorias, eu sempre recomendo que a empresa contrate. Por quê? Porque a sua equipe ainda não tem a experiência requerida para poder fazer uma auditoria interna realmente eficaz. Com o passar do tempo, aí vai depender do perfil da sua empresa. Numa empresa, às vezes, muito pequena, ela vai acabar tendo que terceirizar sempre, porque uma das premissas dos requisitos da norma é a independência. Você não pode auditar o seu próprio trabalho e você tem que ter independência na hora de auditar o outro processo. E quando a empresa é muito pequena, que uma pessoa faz muitas coisas, a gente acaba não conseguindo cumprir. E aí a opção é sempre terceirizar. Agora, se você tem uma equipe maior, né, que você pode treinar, qual seria a opção? As pessoas fazem um curso de auditor interno, vão acompanhando desde o início aí as auditorias terceirizadas, tanto a auditoria interna como a externa, vai entendendo como tudo isso funciona e sim, a equipe pode assumir e passar a fazer as auditorias internas aí com a equipe própria, sem problema algum. E nessa auditoria, seja interna ou externa, quando é uma auditoria de campo, na tua experiência, quais os principais problemas que ocorrem nesse evento? Nossa, são várias coisas aí. Olha, são 20 anos aí trabalhando na área de sistema de gestão da qualidade e eu já vi muita coisa, muita não conformidade. Mas assim, uma coisa que me chama muita atenção é na parte de auditoria em campo, na obra. Quando a gente vai verificar se a execução do serviço está de acordo com o procedimento de execução elaborado. Isso me chama muita atenção, por quê? Porque muitas vezes o procedimento foi mal elaborado e não atende a norma técnica, então isso é um problema. Ele foi feito só pela experiência ou ele foi uma cópia da internet que não teve uma adequação para a realidade da empresa. Então, isso é um problema. Segundo problema, você vai comparar o procedimento com a execução e a empresa executa diferente do que está escrito. Muitas vezes até para melhor,
quer dizer que ela está executando melhor do que o que está escrito. Mas a premissa é, eu tenho que executar de acordo com o que está no procedimento. E outra coisa que me chama muita atenção é que quando a gente às vezes vai comparar, ela executa uma coisa completamente diferente do que está escrito. Então eu já passei por situações em que eu cheguei no campo e fui auditar. Aí você, qual é o serviço? Execução de forro de gesso. Legal. Quando eu chego no campo, eu olho o serviço que está executando e vejo que é um gesso acartonado. Aí eu entrevisto o colaborador, como é que você faz o serviço? Eu faço assim, assim e tal, os perfilados nessa distância, as placas, o acabamento. Você teve algum tipo de treinamento para execução desse serviço? Tive sim. Aí quando eu olho o procedimento está falando da execução de gesso em placas. O que isso significa? Que ninguém fez uma análise crítica para avaliar se aquele procedimento era compatível com a execução, que ou esse funcionário não foi treinado, porque se o procedimento era de execução de forro de gesso em placa e ele está executando gesso acartonado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então o procedimento de execução não é o mesmo, o treinamento não pode ser igual. Então ele ou não foi treinado, ou o treinamento realmente não fez sentido nenhum, porque ele foi treinado na execução de um serviço que não é o que ele está fazendo. Então isso é uma coisa que me chama muita atenção nas auditorias de campo. E é claro que existe uma série de outros problemas recorrentes, mas esse me chama bastante atenção. Obrigada, Gisele. E quem tiver mais dúvidas, assista ao nosso curso. Valeu, pessoal!